Graça e paz, queridas mulheres que aí estão. Estamos aqui na região sul com uma semana bastante fria, mas graças a Deus que nos proporciona um ambiente agradável, quentinho, dentro do nosso lar. Essa semana a nossa temperatura tem sido bastante baixa. Para você que ainda não conhece essa realidade do frio, eu convido a você para aquecer o seu coração, assim como o meu, nesta hora, com as verdades da palavra do Senhor. Essas são as melhores verdades, são verdades que nos conduzem à vida eterna. Por isso, todas vocês são muito, muito, muito bem-vindas. Recebam o meu abracinho de antemão, o nosso carinho e dizer que é uma alegria, é uma expectativa criada no nosso coração, esse nosso encontro. Todas as quartas-feiras à tarde. E desde já eu gostaria que você pudesse, se ainda não está inscrita aí no nosso canal, se inscreva no canal da Igreja IPB Canoas. É a igreja que nos cede esse espaço aí, o canal do YouTube, para que nós possamos nos encontrar. E tem sido uma grande bênção, um grande tempo de aprendizado, ter a sua companhia, ter a sua audiência, ter a sua presença. Então você que está aí nos ouvindo do seu trabalho, talvez você esteja aí no transporte, voltando para a sua casa, você que está nas grandes cidades, nas capitais, ou você que está lá no sítio, na zona rural, não importa. Todas vocês são muito, muito, muito bem-vindas nesta hora. Recebam o nosso abraço, a nossa alegria em poder ter cada uma de vocês. Gostaria também, antes da gente abrir o nosso texto aí, agradecer alguns presentes que eu recebi por esses tempos, esses dias. Olha aqui, ó, essa touca que é a Paulinha que está aí nos ouvindo, né, Paulinha? Obrigada, me deu, eu amei. Olha o cachecol, esse cachecol foi minha amiga Kátia, também lá de São Gabriel, que me deu algum tempo atrás. Até o brinquinho, olha, o brinquinho foi o meu pai, é de estimação. Meu pai me deu com a esmeralda da nossa amada cidade de Campo Formoso. Vocês que estão aí nos ouvindo, obrigada, painho, pelo seu cuidado, seu carinho. É uma alegria poder ter um pedacinho materializado aqui comigo da sua pessoa. Então, esses mimos que chegam até nós nos alegram, né? Então, muito obrigada por esta forma de carinho. Então agora que você já está chegando, já chegou, já pode aí dar o seu likezinho, já deu o seu likezinho? Depois que você ouvir ou agora, porque nós vamos falar de coisas de valor eterno, não deixe de dar o seu like, assim nós vamos conseguir fazer com que outras pessoas também consigam ouvir. Gostaria de desafiar você desde já a compartilhar, não apenas esta série, mas também ela, e tantas outras que nós temos aí no canal. São assuntos que diz respeito à vida da mulher. Você que é uma mulher que quer caminhar com Deus, você que talvez não conheça a Deus, mas também tem nos acompanhado, você é muito bem-vinda no nosso meio. Você que é católica, você que é cristã, nós temos um encontro aqui marcado todas as quartas-feiras, às 15 horas, ao vivo, para poder pensar em como tomar decisões acertadas. Às vezes você fica assim um pouco perdida, sem saber por onde ir, ou ouvindo tantas vozes que estão inclusive falando em nome de Deus aí. Muito cuidado para que você não esteja internalizando ou para que você não esteja absorvendo conteúdos com verniz bíblico, mas que não diz verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, dito isso, eu gostaria de lhe apresentar o tema de hoje, decidindo usar melhor o tempo. O que que você tem feito com o seu tempo? Como que você tem administrado o seu tempo? Parece-me que é algo meio que comum, né? A gente vive dizendo que não tem tempo, que correria, corre daqui, corre dali, mas a gente muitas vezes, você que está aí nos ouvindo, vive como se tivesse todo o tempo do mundo para tomar as melhores decisões. Então eu gostaria que nesta hora você parasse e pensasse um pouquinho sobre como você tem administrado o seu tempo. Vamos fundamentar primeiro na palavra de Deus. Eu queria que você lesse aí o texto que se encontra no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versos, esse é o nosso texto base, tá? Os versos 15 e 16, nos diz assim as Sagradas Escrituras: portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécias, e sim como sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Estamos nós aqui, todas nós mulheres, em lugares diferentes, mas unidas no mesmo propósito de aprender a tomar decisões acertadas. Paizinho querido de amor, nos ajuda, hoje de forma muito especial, a aprendermos, a internalizar, a administrar melhor o tempo que o Senhor nos deu, a gastar o nosso tempo diariamente, constantemente, organizando o Senhor para a glória do Teu nome. Não permitas, Pai, que nós sejamos nécias ou tolas, mas faz de nós mulheres sábias, que nós possamos decidir escolher as melhores partes da nossa vida para que o nosso tempo seja investido em coisas de valor eterno, Senhor. Ajuda-nos, Pai, pois nós carecemos da Tua graça, nós carecemos do Teu amor, nós carecemos da Tua bondade, Senhor. E se o Senhor abrir o nosso entendimento, nós conseguiremos ser mulheres mais proativas, mulheres que podem utilizar o tempo para a glória do Teu nome. Por isso nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, de fato, a usar o melhor do tempo, ou utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Essa é a oração que nós te fazemos nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós já queremos começar informando para você sobre a realidade do tempo, né? Às vezes você para e fica se questionando, ou até mesmo às vezes pensando, como é que tem mulheres, com certeza você conhece mulheres, que têm o mesmo tempo que você, mas que consegue desempenhar tantas funções, tantas tarefas, e não simplesmente de qualquer jeito, mas desempenhar com excelência. Eu conheço muitas mulheres que eu olho assim e digo, meu Deus do céu, como é que essa mulher consegue fazer tantas coisas assim? Nós temos inclusive exemplos na Bíblia. E eu gostaria de lhe incentivar a fazer uma autoavaliação de como você tem utilizado o seu tempo. O tempo é uma dádiva de Deus. E o tempo é uma realidade que é igual para todas nós. Por que eu falo isso? Porque o seu tempo é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que todos os seres humanos têm. Ou seja, o Senhor reservou 24 horas por dia para cada uma de nós. E nós precisamos, inclusive, analisar, avaliar, porque o Senhor vai querer que nós prestemos conta desse tempo. Então, este é um tema de suma importância para que nós, enquanto ainda estamos com vida, possamos observar como é que nós temos administrado esse tão nobre recurso que o Senhor tem nos dado. Pois bem, para cada pessoa, ele é limitado ao seu período de vida. Apesar de nós termos o mesmo tempo, nós não sabemos até quando nós vamos viver. A Bíblia diz que os nossos dias estão todos contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, é bem provável que, apesar de termos as 24 horas diárias de forma igual para mim e para você, uma de nós aí vai chegar ao dia da chamada, quando o Senhor nos promover de volta para o nosso lar, talvez e certamente uma antes da outra. Então é importante que a gente comece a observar e ter consciência de que eu e você precisamos melhorar esta área da administração do tempo. Outra realidade em relação ao tempo. Jamais esse tempo pode ser armazenado para o uso futuro. Tem coisas na nossa vida que a gente pode até fazer uma reserva para o futuro, mas o tempo nós não temos controle dele se nós não utilizarmos no dia que se chama hoje. Afinal de contas, são poucas as coisas na vida que, por mais que a gente planeje e que a gente se disponha a fazer, planejando um futuro, dificilmente a gente vai conseguir verdadeiramente utilizá-lo no futuro.
E o tempo é uma dessas realidades. Ela não pode ser armazenada para o futuro. Outra realidade em relação ao tempo que eu gostaria de trazer à sua memória. Ele não volta. E o tempo também não para. Você fazendo ou não o que Deus quer que você faça, o tempo não vai parar porque você não fez. E o tempo que nós desperdiçamos, nós não recuperamos mais. Então eu estou trazendo aqui para você, minha cara amiga, estimada mulher que está aqui conosco, um assunto muito importante, porque nós como mulheres temos muitas funções a desempenhar durante o dia, eu não tenho dúvida que você também tem, mas nós temos algo em comum que é o tempo. E nós precisamos pensar nesta hora como nós temos administrado esse tempo. Porque o nosso tema hoje é decidindo usar melhor o tempo que Deus nos deu. Então nós não podemos sair desse estudo fazendo as mesmas coisas e administrando o tempo da mesma forma. Então eu estou trazendo aqui à sua memória algumas realidades básicas relacionadas no quesito tempo. Então já dissemos que o tempo é o mesmo para todos. Para cada pessoa, ele é limitado ao seu período de vida, é uma verdade que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Ele jamais poderá ser armazenado para o futuro, então não adianta você deixar de fazer coisas agora, procrastinando e aguardando para o futuro, porque você nem sabe se ele vai chegar. Toma nota disso aí. O tempo não volta e não para. Ele não fica assim paradinho de acordo com o seu estado de espírito, com o seu estado de humor, com a sua motivação se vai querer fazer ou não. Ele simplesmente não volta e não para. Ele é algo que eu e você sempre temos carência. Estamos dando uma panorâmica aqui, um pano de fundo, uma geral sobre esse tema maravilhoso que é administrar melhor o tempo, né? E ele é uma mercadoria que pode ser remida ou desperdiçada dependendo de como você utiliza. Percebeu aí? Como eu e você certamente temos áreas para melhorar, com certeza eu e você precisamos decidir usar melhor o tempo, que é uma relíquia que Deus, de fato, nos deu. Pois bem, você já parou para pensar sobre o tempo? Você é uma mulher que pelo menos parou para pensar na possibilidade de que você precisa ardentemente melhorar ou administrar melhor a questão do seu tempo? Como é que você tem administrado o seu tempo? Por que tem mulheres que conseguem fazer tantas coisas com excelência e você não consegue desempenhar muitas vezes uma função? Nem o que é básico você não conhece. Pois bem, eu faço já de antemão uma pergunta para você. O que é que você tem feito com as 24 horas, ou seja, com os 1440 minutos que o nosso maravilhoso Deus nos dá por dia? Como será que você tem encarado essa realidade? Cíntia, quantos minutos? Vou repetir para você. O que é que você tem feito com as 24 horas ou 1440 minutos que Deus te dá gratuitamente por dia? O que é que você tem feito? Será que você tem usado para a glória de Deus? Ou será que você só reclama, só procrastina, só deixa para depois? Só observa a vida olhando sempre pelo avesso, ou observa as circunstâncias e não tem ânimo para fazer nada. Eu não quero minimizar a situação, o cenário que nós estamos vivenciando. Aliás, antes mesmo da pandemia, antes mesmo do cenário, a Sagrada Escritura já nos dizia, olha, nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. O Senhor já nos alertava em relação a isso. Então, querida mulher, se você deseja glorificar a Deus com o tempo que Ele te deu, você precisa decidir usá-lo de forma melhor. Vamos pegar aqui a própria linguagem do texto. Verdades que nós não podemos esquecer. Eu e você precisamos remir o tempo. Por que remir o tempo? Porque o tempo é uma mercadoria perecível. Você já parou para pensar nisso? Sim! Se você recebe, por dádiva divina, 24 horas, com um corpo saudável, com uma mente saudável,
com um emocional saudável, mesmo que não seja tudo saudável, mas de qualquer forma o Senhor te dá de presente diariamente esse tempo. E você muitas vezes não consegue glorificá-lo, ou até utiliza ele, mas utiliza de forma mal. Eu preciso falar para você que o tempo é uma mercadoria perecível. Já parou para pensar nisso? Você tem apenas, então, duas escolhas com relação ao tempo. Ou você desperdiça, ou você vai remi-lo, ou seja, vai aproveitar, vai decidir usar melhor o seu tempo. Eu e você só temos essas duas escolhas. Ou você utiliza bem, ou você desperdiça. De que lado você está? Como que você tem vivido os seus dias? Não importa qual a sua idade. Eu tenho certeza, aqui no nosso grupo nós temos muitas mulheres, né? Mulheres solteiras, e aqui é o seu lugar. Mulheres que são noivas, que estão se preparando para casar, mulheres que já são casadas, avós, viúvas. Aqui é uma tarde, é um ponto de encontro para conversarmos sobre um assunto maravilhoso que é voltado às Sagradas Escrituras. E eu tenho certeza que você já está na frente de muitas mulheres. Por quê? Porque veja que maravilha, você já consegue se organizar, que é um dos pontos que nós vamos tratar daqui a pouquinho, para inclusive estar conosco. Porque você já observou que precisa de auxílio, que precisa de ajuda. Então, como você já está na frente de algumas pessoas, você também pode compartilhar, ajudar, ser um instrumento, uma multiplicadora desses estudos que Deus tem nos dado a graça de remir o tempo, de aproveitar o tempo nos dias de hoje para verdadeiramente ajudarmos outras mulheres a estar mais pertinho do caminho ou da caminhada de uma mulher com Deus, observando que os nossos dias são de fato curtos, que já é a próxima verdade que eu gostaria de deixar para você. Nós temos duas opções, ou remimos o tempo ou desperdiçamos o tempo. Eu espero que você, se ainda não tinha parado para pensar nessas verdades, consiga ficar na parte melhor, que é exatamente remi-lo, ou seja, aproveitar o máximo do seu dia, vivenciando cada minutinho para a glória de Deus, seja dentro da sua casa, seja com a sua vizinhança, seja na sua igreja local, seja com a sua família, no seu trabalho secular, enfim. Busquemos fazer e administrar esse tempo que é um verdadeiro tesouro para que o nome do nosso Deus seja engrandecido e glorificado. E que tudo que você venha colocar à mão, o Senhor abençoe e você possa redirecionar o brilho de Cristo nas suas ações, que é verdadeiramente as boas obras de uma fé operosa, de uma fé daquela que verdadeiramente já foi encontrada por Cristo Jesus. Pois bem, precisamos entender que o tempo deve ser remido, porque ele é curto e ele é mau. Os dias são maus, né? Não o tempo que é mau. Pois bem, uma outra verdade que eu gostaria de compartilhar com você é que eu e você precisamos o quê? Contar os nossos dias. Você já ouviu falar no calendário retroativo? Já parou para pensar nisso? Você já parou, já teve a curiosidade? Faça aí agora, assim, ó, rapidinho. Não sei qual a sua idade, né? Mas você pode contabilizar quantos dias e quantos minutos o Senhor já te presenteou nessa vida. Cada uma de nós vai se surpreender com esse grande presente que o Senhor nos deu. Não pense que todas as mulheres têm tido todo o tempo que eu e você tem nos dado. E também não pense que o Senhor ainda te deixa viver aqui nessa terra, assim, para nada. Ele tem os seus objetivos. Ele quer usar a sua vida para a honra e glória dele. Ele quer que você seja um instrumento do Senhor na vida de tantas outras pessoas. Você precisa parar e buscar a sabedoria do Senhor para que os seus dias verdadeiramente sejam contados na presença dele, vividos na presença dele. Quando eu falei de calendário retroativo, é um calendário que retrata exatamente a contagem dos dias da sua vida. Por isso que eu pedi para você fazer esse cálculo. Só você. Nós vamos encontrar, com certeza, vários números diferentes, porque o nosso público aqui tem idades diferentes, tem data de nascimento diferente, né? Tem vivências diferentes. Mas nós vamos nos surpreender com quantos dias e minutos o nosso Deus já nos deu.
A vida de uma pessoa, minhas queridas, não passa de um breve pensamento. Você já parou para pensar nisso? E aí você pode olhar assim para mim e dizer, mas Cíntia, e qual é a solução? Não, eu estou vivendo achando que eu tenho todo o tempo, eu estou reclamando, né? Eu estou reclamando que eu não tenho tempo, mas eu vivo como se eu tivesse todo o tempo, que eu tivesse toda a eternidade para tomar as decisões, para ter mudanças decisivas e acertadas na minha vida. Ninguém vai poder tomar essas decisões por você. Não adianta você só ficar aí dizendo, mas eu estou orando por isso, eu estou orando. Mas você precisa fazer, você precisa ter atitude, você precisa mudar os seus hábitos se você quiser verdadeiramente decidir aplicar melhor o seu tempo ou usar melhor o próprio tempo que o Senhor, nosso Deus, tem te dado. Então veja, nós estamos trazendo aqui para você algumas verdades sobre um assunto fundamental, que é a questão aqui do tempo. A Bíblia nos fala sobre o tempo. Quando a Bíblia nos fala sobre o tempo, talvez você lembre aí de alguns versículos, né? A Bíblia diz que a nossa vida é curta. A Bíblia diz que os nossos dias passam rápidos e nós voamos. A Bíblia também diz que a nossa vida é como uma erva que hoje nasce, amanhã seca, murcha e morre. A vida diz que nós somos como que um vácuo. Eu estou trazendo para você alguns versículos citados nas Sagradas Escrituras. E se você não acreditava, o Senhor tem permitido ainda vivenciarmos uma pandemia e tantas situações, dias tão tristes, de tanto choro nas famílias, que tem dias que a gente nem deseja pegar o celular, já pensando assim, ah, meu Deus, quem será a próxima vítima? Eu tenho certeza que você já tem sentido o seu coração pequeno, apertado, porque pessoas que você achava que ia ter por todo o tempo, você já as perdeu nesse tempo de peregrinação aqui temporário. Então eu gostaria de afirmar para você o que a Bíblia nos diz. Ela nos informa que os nossos dias são verdadeiramente curtos e que eu e você, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas e nós conseguiremos verdadeiramente contar os nossos dias na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que contar e viver cada minutinho que o Senhor tem nos dado na presença dEle. Não esqueça do Salmo, quando Moisés nos diz, Salmo de número 90, né? Verso 10, quando diz, os nossos anos, ou os anos da nossa vida, chegam a 70. Ou para os que têm mais vigor, a 80. Depois disso, é canseira e enfado. Talvez você já tenha atingido essa idade aí, talvez você esteja pensando assim, ai Cíntia, eu já cheguei a essa parte aí, eu já estou aqui nessa parte aí do canseiro e do enfado. Eu gostaria de dizer para você que se o Senhor nosso Deus ainda permite que você esteja vivendo com 80, com 90, com 95, com um século, talvez a gente tenha alguém aí com um século, né? É porque Ele ainda tem planos para a sua vida. E ainda quando você estiver na velhice, ou como as cãs, como o Senhor nos diz, é uma outra linguagem para aqueles que já estão mais vividos, Ele diz que ainda assim você poderá ser frutífera e nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres como Ana, a profetisa, que não deixava o templo, que tinha vida com Deus. E Ana era uma viúva de aproximadamente 85 anos, mas ela soube e decidiu aproveitar bastante o seu tempo ou usar o seu tempo da melhor forma para a glória do nosso Deus. Então, minhas queridas, é importante que a gente trate desse assunto para que você não desperdice esse tesouro riquíssimo e gratuito que o nosso Deus tem nos dado enquanto ainda temos vigor, enquanto ainda temos vida. Enquanto a vida, a esperança. Não é assim o ditado? Então, a gente pode certamente aproveitá-lo da melhor forma possível. Não esqueça, ninguém tem mais tempo do que você. Talvez, e com certeza, o seu problema seja não falta de tempo, mas má administração do seu tempo. Vamos aprender juntas como podemos administrar melhor esse tempo.
Como que eu posso ser uma mulher que desempenha as funções que o Senhor deseja que eu desempenhe? Procurando fazer todas elas com excelência para a glória do nosso Deus. As Escrituras vai nos dar um norte, né? Esse é um problema que talvez você pode ter. E qual é a solução? Administrar melhor o tempo. Então a gente precisa ter pelo menos essa consciência de que você precisa melhorar a administração do seu tempo. Você pode parar um pouquinho e pensar, ainda que numa hipótese longínqua, remota, de que talvez você esteja fazendo escolhas ruins. Talvez você não tenha ainda decidido usar o seu tempo da melhor forma possível. Por que que eu falo isso? Porque ou nós sabemos administrar o tempo e não estamos fazendo, e aí causa muitas frustrações, tristezas no coração, muitas vezes sentimentos até pecaminosos, porque você olha para a outra assim, mas meu Deus do céu, né? Eu estou longe, eu estou aquém. E é importante quando a gente se compara com pessoas que fazem e produzem mais do que nós, para que a gente possa crescer. Se você olhar sempre para mulheres, você sempre, presta atenção nisso, você sempre vai produzir mais ou menos do que alguém, dependendo do nível que você se compara. Se você ficar se comparando só com quem não faz nada, ou com mulheres muitas vezes, me desculpem a expressão, mas mulheres muitas vezes preguiçosas, né? Mulheres que muitas vezes desperdiçam esse grande tesouro que é o tempo, né? Por que que eu falo mulher preguiçosa? Porque a pessoa preguiçosa, a mulher que é preguiçosa, veja bem, ela não começa nada, ela não termina nada e ela não começa nada, ela não termina nada e ela não enfrenta nada. Porque existe um obstáculo ali na frente que é algo chamado preguiça. Então, se você se comparar com uma mulher, por exemplo, que tem essa característica, que não é uma, nem duas, nem três, preguiçosa, e preguiça é pecado. A Bíblia nos diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Você já parou para observar como é que a formiguinha anda durante todo o dia e inclusive à noite? Elas andam sempre em conjunto, elas estão sempre carregando suas folhas, elas estão sempre trabalhando. Aí a Bíblia diz assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então a preguiça, ela é uma inimiga da mulher, ou um inimigo da mulher que quer usar melhor o seu tempo para a glória de Deus. Você já parou para pensar? Será que você não está sendo uma mulher assim? Cíntia, nunca tinha parado para pensar. Sim, os afazeres vão ficando de lado. As coisas básicas, eu não estou nem falando em um nível de maturidade maior, quando você já utiliza seu tempo, inclusive alargando a sua tenda para também utilizar o seu tempo a serviço de outras pessoas, com aconselhamentos, com visitas, com ligações, com ensino, com desempenhando aqueles dons e talentos que Deus te concedeu e te capacitou para desenvolver na igreja local. Esse é um outro patamar. E eu sei que aí também tem muitas mulheres que já estão nesse patamar. Mas eu também sei que aqui no nosso público tem mulheres que nem pararam para pensar nisso, no outro. E é bom que você mesmo não pense no outro antes de pensar nos dentro da sua casa. Mas tudo começa dentro de casa. Mas às vezes nem o básico de dentro de casa. Às vezes a sua casa é uma verdadeira desorganização. Com certeza, se você não estiver passando por uma situação ou algum tipo de doença que tenha lhe impedido, porque pode ser que você tenha algum tipo de, como é que eu posso dizer, deficiência ou limitação física, emocional, né? Pode ser que sim, mas mesmo assim, existem meios que o Senhor nos dá para podermos desempenhar as nossas funções. Eu conheço muitas mulheres que são aguerridas, que são guerreiras, que têm inclusive deficiências, mas que não se deixam levar, que têm baixa visão, que muitas vezes falta uma perna, muitas vezes falta um braço e que muitas vezes dá olé em você, que tem o seu corpo físico pronto e que não decidiu utilizar ou usar melhor o seu tempo. Então, querida mulher, é muito importante a gente parar um pouquinho e pensar que a Bíblia, olha bem, como a Bíblia é maravilhosa, como ela é rica, ela nos instrui a utilizar e a decidir ser uma mulher diferente.
usar melhor esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Talvez você só pare para pensar quanto vale 1 minuto quando você estiver totalmente defasada e muitas vezes limitada, muitas vezes doente, no leito dos hospitais, pensando como eu tive tanto tempo e eu desperdicei. Não precisamos aprender apenas com as lamentações, nós podemos aprender com as instruções bíblicas. O sábio aprende pela instrução, mas a tola só aprende com a lamentação. Então, quando é que você vai aprender a usar melhor o seu tempo? Eu tenho certeza que o nosso Deus pode utilizar da sua palavra nessa hora para que você seja uma mulher, a partir de hoje, decidida e diferente. A sua casa deve ser diferente, a sua vida com Deus deve ser diferente, a sua administração do tempo, não precisa você falar nada para ninguém. O que é que você... Cíntia, mas o que é que eu preciso fazer? Faça, mude, tenha atitude, disciplina. Mas Cíntia, essa semana conversando com a mulher, aconselhando ela, eu tenho orado, pedido a Deus para me ajudar. Ótimo, continua orando, mas o Salmo nos diz, olha, o ímpio não prospera, mas aquele que quer prosperar, ele tem um verbinho lá que diz assim, ó, e tudo que ele faz será bem sucedido. Qual é o segredo de você ser bem sucedida? Fazer. O problema é que você não está fazendo. Você não está nem usando o seu tempo. Ou seja, você está desperdiçando, você não está remindo ele. Essa é a primeira coisa. E depois, você precisa usar melhor. Use com excelência o seu tempo. Seja uma mulher inspiradora para outras mulheres. Administre as suas 24 horas, ou as 24 horas que o Senhor tem dado. Eu garanto para você, querida mulher, que dá tempo você dormir suas 8 horas, dá tempo você deixar sua casa em ordem, dá tempo para você que trabalha fora também trabalhar fora. Não precisa você ficar reclamando ou deixando uma área desorganizada, porque o Senhor nos capacita. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, quando a mulher coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai adiante de nós e Ele nos dá bom êxito. Então, queridas, não esqueçam que o próprio salmista lá, né? Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você é uma mulher que tem um coração sábio? Você é uma mulher sábia? Você é uma mulher que conta cada dia na presença do Senhor? Sim, Cíntia, trabalho de dia e noite. Às vezes o seu Deus tem sido o seu trabalho, às vezes o seu trabalho tem impedido de você verdadeiramente adorar ao Senhor. Ao invés de você se utilizar da bênção que Deus tem lhe dado para glorificar o nome dEle, você tem sido escrava do trabalho. O Senhor não te criou, querida, simplesmente para você trabalhar, ganhar. Muito melhor do que ter é ser. Nós não precisamos de tantas coisas. Esse consumismo insaciável, essa loucura do mundo em ter. Eu só posso casar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo. Quando você vê, já passou a idade, você já está com 60 anos, não conseguiu ter tudo. Eu só posso ter filho quando eu tiver isso, Eu não estou dizendo para você viver uma vida desorganizada e desregrada. Não me entenda mal. Mas você precisa avaliar como você tem gastado os seus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Está no livro de Salmo de número 90, verso 12. Então eu gostaria nessa hora de trazer algumas diretrizes de Deus para a sua vida, reforçando aquilo que a gente já tem falado, né? Primeira coisa que você tem que lembrar, tá? Primeira coisa, lembre-se que a nossa vida, a natureza da nossa vida é frágil. Ou lembre-se da natureza frágil da nossa vida. Ou seja, a nossa vida é curta. E ela poderá se tornar mais curta ainda, presta atenção, dependendo do seu procedimento. Você não tem todo o tempo, você não sabe quanto tempo você tem. Então pare, pense, não seja tola, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, verso 15. Busque sabedoria a Deus. Nós já deixamos um estudo aqui nessa playlist, nessa mesma série, decidindo ser sábia. Volta lá nela.
Veja onde é que estão os buracos, as falhas, aonde que você está deixando furos. Por que você não está administrando o seu tempo para a glória de Deus? Por que você não está contabilizando os seus dias para a glória de Deus? Você nunca vai conseguir escolher, usar melhor o seu tempo se você não priorizar a Deus. Se você não buscar a Deus, você não vai conseguir. Mas eu garanto para você que se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ser uma mulher totalmente produtiva. E quando eu falo em produção, existe uma grande diferença em querer fazer as coisas e realmente realizar elas. E existe uma grande diferença em desempenhar várias atividades e verdadeiramente glorificar a Deus com isso. Então, existe diferença nessas duas coisas, porque talvez você diga assim, mas Cíntia, eu faço tanta coisa. Talvez você precise fazer menos coisas para glorificar a Deus. É por isso que é necessário uma autoavaliação. É por isso que quando eu avalio a minha vida, e posso até dar alguns exemplos da minha vida, não seja a mesma realidade que você. Só você vai poder pedir ajuda ao Senhor e decidir usar melhor o seu tempo. Então, lembre-se que a natureza da vida é frágil. Nós temos um pequeno tempo que precisamos vivê-lo para a glória de Deus aqui na terra, porque o nosso lar não é aqui, o nosso lar é celestial. Salmo de número 39, verso 4 nos diz: Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como tão frágil sou. Ou você acha que você é forte o suficiente, que você aumenta um côvado da sua vida? Eu estou trazendo para você diretrizes do Senhor para que você decida usar melhor o seu tempo. E o primeiro deles, eu gostaria que você lembrasse que a nossa vida é muito curta. A nossa vida é curta. Nós temos vivenciado na prática o quanto que nossa vida é curta. Talvez você esteja até com o coração pequeno e lutado. E nós unimos o nosso coração ao seu. Inclusive, todos os dias nós oramos pelas famílias enlutadas. Pelas famílias, pelas perdas, por tudo que tem acontecido nesses dias tão tristes de pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, o Senhor já nos alertava para isso. Então você precisa tomar uma decisão de usar melhor o seu tempo. Cíntia, por quê? Olha aqui as diretrizes bíblicas para você. Lembre-se que a nossa vida é curta e ela poderá se tornar mais curta ainda, dependendo do seu procedimento. Como assim? Se você fizer as escolhas erradas, o Senhor pode encurtar a sua vida. Porque o propósito dele nos deixar aqui é vivermos para a glória dele. Se você vive de qualquer jeito, achando que é dona do seu destino, e achando que você tem todo o tempo pela frente, você está redondamente enganada. E você não está sendo sábia, pelo contrário, você está sendo nécia. Então eu convido você nessa tarde a lembrar de que a nossa vida é curta e você precisa aproveitar e contabilizar os seus dias na presença do Senhor. Segunda verdade que eu gostaria de deixar para você aqui, bíblica, em relação a esse tema tão importante, decidindo usar melhor o meu tempo, né? Concentre-se em suas prioridades. Eu não tenho dúvidas que você tem prioridades, eu não tenho dúvida mesmo, mas eu também tenho certeza que talvez você esteja invertendo as prioridades. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho o foguinho para poder a gente não perdê-lo, tá? Vamos lá, juntando aqui a lenha, botando mais um foguinho aqui, ó. A gente vai conseguir juntar um pouquinho para poder ele pegar melhor. Só um pouquinho mais, tá? Um pouquinho de paciência. Já vou voltar. Daqui a pouquinho a gente tem um estalozinho, não se assustem. É da madeira, é a acácia rosa. Opa, olha aí o que é que está acontecendo aqui. Vamos ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? Falando em tempo, né? A gente vai remindo aqui o tempo, porque os dias verdadeiramente são maus e a gente precisa administrar bem. Pois bem, voltando aqui para você agora, né? Já vimos que a nossa vida é curta e pode se tornar mais curta ainda dependendo do seu procedimento. Gostaríamos que você concentrasse nas suas prioridades, ou seja, quais são elas?
Eu gostaria de deixar o texto para você de Filipenses. Filipenses capítulo 3, dos versos 13 e 14. Veja o que nos diz. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quais têm sido suas prioridades? Como que você tem vivido sabendo que tem utilizado o seu tempo da melhor forma possível? É assim que você tem vivido? Se a sua prioridade, e eu não tenho dúvida que você tem prioridade, mas eu gostaria que você pensasse se as suas prioridades não estão invertidas. De repente o seu problema está aí, a gente pode ajudar você a enxergar isso aí. Prioridade negociável, Deus. Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, presta bem atenção, Ele não é mais nada, porque o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não estou perguntando para você se você é cristã ou se você não é cristã. Mas a nossa primazia, a nossa prioridade deve ser viver para a glória de Deus. Por isso que Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Valores inegociáveis. Observe, faça um checklist aí, veja na sua listinha como é que anda as suas prioridades. Se você nunca parou para pensar nisso, que tal você fazer hoje? Diretrizes de Deus ou bíblicas para que você decida usar melhor o tempo que Ele mesmo tem te dado. Primeiro, nossa vida é curta e pode se tornar mais curta ainda dependendo do seu procedimento. Segundo, concentre-se em suas prioridades. Deus, família, igreja, trabalho. Observe, organize, se avalie. E você vai observar onde é que estão os furos, onde é que eu não estou conseguindo aqui administrar bem o meu tempo. Será que eu não estou gastando tempo demais nisso aqui ou deixando essa outra área de lado? Para um pouquinho, pensa, você é uma mulher inteligente, você vai conseguir fazer melhor, administrar melhor do que o que você está fazendo, eu não tenho dúvidas. Outra diretriz de Deus para você decidir usar melhor o seu tempo. Saiba que tudo na vida é no tempo de Deus, não é no seu tempo. E você já tem experiências que eu tenho certeza, você aguarda por coisas que certamente está nas mãos do Senhor em oração e que você não consegue dominar e nem decidir. Sabe por quê? Porque nós somos servas e nada mais. Eu e você somos temporal, ou seja, tem um tempo limitado de vida para nós aqui. É bem verdade que o Senhor nos garante a eternidade. E eu já informo para você que há esperança. Se você não sabia, se você acha que depois da morte tudo se acaba, não, querida mulher. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. E que o nosso Deus nos garante a vida eterna. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o confessarmos como seu único e suficiente Salvador, nós iremos morar com Ele na eternidade, onde não precisaremos mais passar por choro, por tristeza, por lágrimas, por dor. Mas a Bíblia apresenta dois caminhos, o céu e o inferno. Precisamos nos arrepender, desde a época de João na Bíblia, quando dizia assim, arrependei-vos. A mensagem é a mesma hoje, eu falo para você, arrependa-se. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, nós estamos falando de tempo. Você ainda pode encontrá-lo, Ele pode te alcançar. Como sentir? Eu não sei como. Através das Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Não, eu não tenho a Bíblia ainda. Aproveito e falo para você, que tal você encomendar essa maravilhosa Bíblia com a caminhada bíblica? Muitas de vocês já adquiriram. Esta é uma Bíblia que serve e traz para cada uma de nós que já conhece ao Senhor uma leitura diária, cristocêntrica, que faz clarear a nossa mente em relação aos textos bíblicos, uma mensagem diária do Gênesis ao Apocalipse, feita com muito zelo, dedicação e temor pelo nosso querido pastor, reverendo Daniel Alves. É muito fácil para você adquirir. Toma nota aí se você tiver interesse, pelo WhatsApp 98111 9571. Manda um recadinho, a gente vai fazer chegar até você.
E para aquelas pessoas que você gostaria muito que conhecesse a Deus, mas que ainda não tem a Bíblia, presenteie. Aproveite, utilize o seu tempo dando Bíblias. Quanto vale uma alma? A leitura da Bíblia pode mudar e, aliás, só ela é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Não deixe de ter esse tempo com Deus. Não deixe de utilizar de forma melhor e maravilhosa o seu tempo, inclusive presenteando alguém com o melhor de todos os presentes. Você pode dar perfume, você pode dar joia, você pode dar ouro. Nada vai transformar o coração do homem. Apenas as Sagradas Escrituras. Ela nos é suficiente para verdadeiramente nos encher de esperança, de alegria e de gozo para a vida eterna. Voltando aqui, o tempo está nas mãos daquele que é atemporal, daquele que domina o tempo, que é o nosso Deus. O nosso Deus é atemporal. Desde a eternidade ele já existia. Então, calma, por que está assim tão agoniada, estressada, ansiosa, abatida? Por que a sua alma está assim? Algumas coisas que fogem do nosso controle, quando você aprender a confiar em Deus e saber que tudo tem um tempo determinado, vou deixar um texto para você que está assim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus e da terra. Existe um tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de casar, tempo de trabalhar, tempo de morrer. Nós temos um tempo limitado. A grande sabedoria aqui no X da questão, não importa se os nossos dias sejam curtos ou compridos, na verdade já nos diz o hino. O que importa é vivê-los contando na presença do Senhor. Então, tenha certeza de que o tempo está nas mãos de Deus. Nós somos escravos do tempo, mas nós podemos viver decidindo usar da melhor forma o tempo para a glória de Deus. Você tem vivido assim? E quando eu falo em viver o tempo para a glória de Deus, você precisa parar e pensar além de você mesma, porque talvez você esteja dizendo, mas eu cuido muito bem da minha família, e isso é muito bom. Mas o nosso Deus, se você de forma especial já entendeu que existe uma família maior, uma família da fé, é certo que o Senhor tem para você um versículo que diz, alarga a tua tenda. Firma bem as estacas da tua tenda, coloca mais gente para dentro, divida o seu tempo, inclusive, também com outras pessoas para a glória do nosso Deus. Uma outra diretriz que eu quero deixar para você, bíblica, organize o seu tempo. Tudo deve ser feito com ordem e decências. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Como que você tem organizado o seu tempo? Primeira coisa, decida fazer isso agora se você nunca tinha parado para pensar. Sim, por quê? Faça o que deve ser feito e faça agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Para de procrastinar. Tem muita mulher procrastinando coisas que não podem ficar para amanhã. Você não sabe se amanhã vai chegar. Aliás, quando amanhã chegar, já não é mais amanhã, é hoje. A Bíblia diz que o dia oportuno é hoje. Organize o seu tempo. Como, Cíntia? Não procrastine. Decida agir. O que é que você tem observado que você está falhando? Talvez seja administrar melhor o tempo na sua casa, o tempo de fazer o almoço, o tempo de organizar as roupas, o tempo... E outra coisa, meninas, dá pra gente fazer mais de uma coisa de uma vez. Enquanto você vai fazendo o almoço, você pode deixar a roupa lavando, não é? Às vezes parece até que a gente é polvo, assim, as mulheres, né? Polvo que tem muitas mãos, né? Polvo do mar. Por quê? Porque às vezes você segura uma criança, atende um telefone, está na cozinha, é ou não é assim? E ainda está pensando outra coisa, enquanto isso a máquina está batendo a roupa de lavar. Cíntia, isso é possível? Totalmente possível. Você não precisa fazer uma coisa por vez. Caminhe mais perto de mulheres proativas que você vai perceber o tanto que você vai melhorar. Você precisa organizar melhor o seu tempo. Como, Cíntia? Pega uma agenda, faz o seu checklist, pensa no dia anterior, deixa tudo anotadinho. Pode ser no seu celular, pode ser na sua agenda escrita, enfim. Não deixe já quando o dia amanhece que você vai parar para pensar o que você tem para fazer. Organize o seu mês, organize a sua semana, organize o seu dia. Na noite anterior, se você é daquelas que precisa fazer almoço, já descongela a carne. Não é assim? Já deixa o feijão de molho, você vai economizar gás, você vai economizar tempo. Sim, porque ele já vai ficar amolecendo, deixa já na noite na panela, deixa tudo pronto. No outro dia você deixa ele quentinho, preparado com muito amor, carinho.
Faz congelamento de legumes para não desperdiçar, porque aí todo dia você vai conseguir tirar todos eles crus e vai poder cozinhar fresquinhos. Quando você for à rua, no mercado, pegar o seu filho da escola, em vez de você vai, pega o carro, vai, faz uma coisa, vai, faz outra coisa. Que tal você pensar, organizar, calcular em uma saída só? Você já sai um pouquinho antes, economiza dinheiro e tempo. Olha, dicas práticas, não é assim? Você já se organiza se você vai fazer uma visita, você já se organiza para fazer a visita com todo o aparato da época por conta da pandemia, mas isso é totalmente possível. Você já passa no mercado, se higieniza, faz as compras do mercado, aí você cronometra o tempo, utiliza bem o seu tempo. Dali você já sai, já pega os seus filhos, veja bem, uma saída só, você matou 3 coisas de uma vez só. Matou 3 coelhos numa cajadada só, não é assim o ditado? Então a gente pode verdadeiramente administrar melhor o tempo, decidir usar melhor o tempo. Você não precisa, pega o carro, aí vai, busca a criança na escola, aí volta atrás, aí, percebi que não tem comida. Não, aí volta no mercado. Olha quanto tempo desperdiçado. Eu estou dando, assim, dicas bem basiquinhas. Tem coisas muito maiores para você administrar. Tem setores bem maiores. E você precisa se desafiar e querer ser essa mulher assim, que vive e que conta cada minuto para a glória de Deus. Planeje o seu dia e planeje-o muito bem. E comece bem cedinho. Levante cedo. Cíntia, levantar cedo. Aqui no Rio Grande do Sul, essa semana está assim, 5 graus, 6 graus. Quando nossas filhas estão já indo para a escola e elas já estão em aula presencial, é mais ou menos esses graus aí. Eu estou falando de graus, eu não estou falando da sensação térmica, porque a sensação térmica ainda é menos. Mas dá para a gente se agasalhar, dá para a gente se planejar, né? Deixar a roupa limpinha, cheirosinha, bem agasalhada, almoço adiantado, trabalho secular fora, vai, vem. Olha, meninas, dá para você fazer muito mais coisa do que o que você está fazendo. Mas não simplesmente fazer, mas fazer com excelência, fazer com qualidade. Planeje já o dia anterior. Antes de dormir, olha a sua agenda virtual ou escrita, enfim. Deixa tudo preparadinho, tudo certinho do que você precisa fazer. Esse é o dia que o Senhor lhe dá, então você precisa vivê-lo da melhor forma para servi-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Às vezes você trabalha, não consegue nem pagar as contas. Mas, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Não consegue congregar. Não consegue nem dividir um pedaço de um bolo com o vizinho. Os vizinhos não sabem nem quem você é, mas você diz que é cristã. Que tal você começar a ampliar mais o seu... administrando melhor o seu tempo e deixando a luz de Cristo brilhar? O seu médico, quando você vai, você saber levar um mimo, entregar, quem sabe, uma Bíblia dessa de presente. Eu tive essa oportunidade de dar uma Bíblia de presente dessa para o meu dentista, para o meu médico. Meninas, assim, sem palavras a reação deles. Eu falei, olha, eu gostaria muito de agradecer pelos seus serviços. Esse tempo tão difícil de pandemia, eu queria lhe dar um presente, eu fiquei pensando em várias coisas, mas eu queria lhe dar algo de valor eterno. Eu não sei se o senhor tem, mas eu trouxe para o senhor e ainda dediquei. Foi a maior alegria, você não tem ideia da gratidão, do retorno, dizendo, eu nunca peguei uma Bíblia. Que tal você ser uma multiplicadora da palavra de Deus? Gastar, inclusive, seu dinheiro, deixar uma reserva para esse fim, parar de comprar tanto sapato, tanto batom, tanta roupa. Você não é centopeia para ter tanto sapato, não precisa tanto. Invista em coisas de valores eternos. Você vai ver a grandeza do Senhor, porque quem tem o poder transformador é o Espírito Santo de Deus, que através da leitura lida e pregada de forma fiel poderá transformar uma vida. E quanto vale uma vida, gente? Muito mais do que o valor que a gente paga por uma grande maravilha que é a palavra do Senhor. E hoje em dia nós temos tantas facilidades. Compartilhe os estudos, os nossos pastores de forma fiel, vou falar do meu, né, para não falar dos outros. E a gente compartilha. Às vezes você não precisa nem sair de casa. Encaminhe para suas amigas, para as famílias, para as mulheres. Administre melhor o seu tempo, minha filha. Organize-se. Ainda falando sobre organização, inclua outras pessoas
também para fazer parte do seu tempo. Ah, não, Cintia, não estou dando conta nem de mim. Deus não te criou para você ficar em si mesmo. Pare de ser egoísta, egocêntrica. Você poderá ser um grande instrumento do Senhor. Enquanto você vai no ônibus para o trabalho, observe as oportunidades que o Senhor Deus te dá. Tantas pessoas à nossa volta que estão desesperadas, que estão entristecidas, que estão enlutadas, e você não tem nada para oferecer. Como é que você diz que tem Jesus no seu coração, que é a sua maior riqueza? E numa época como essa você não oferece nada? Onde anda Jesus na sua vida? Que tal você começar a parar para pensar de que você precisa melhorar, administrar mais o seu tempo? Aprenda, peça sabedoria a Deus. Pergunte a Ele quanto tempo você deve gastar com cada pessoa. Começa da sua casa, conforme eu já falei. Se você tem filhos, trate cada um de forma particular. O seu marido, observe, elogie-o, incentive-o, faça as suas funções. Se você trabalha fora, uma opção sua, uma necessidade, não tem problema nenhum, mas não abandone o seu lar. Não seja preguiçosa, não deixa quando o seu marido chegar do trabalho, ver aquela bagunça toda na casa, não tem almoço, tem que cuidar do filho. E você? Está fazendo o quê? Que tipo de auxiliadora você tem sido? Que tal você decidir mudar de atitude? Escolha multiplicar suas atividades, delegue funções. Comece dentro da sua casa. Não importa a idade do seu filho, não dê tudo pronto. Pequenas funções, arrumar a mesa, lavar a louça, dependendo da idade, recolher o lixo, arrumar a cama. Isso não tira pedaço de ninguém. Eduque-os para a vida. Distribua as funções em casa e o Senhor vai te colocar em coisas maiores. Delegar funções. Realizar a tarefa de forma mais rápida para que outros também aprendam as habilidades e você seja um instrumento de Deus. Ensine suas filhas a cozinhar, a arrumar uma mesa, a se vestir, a falar direitinho. Observe, mas para tudo isso você precisa administrar bem o seu tempo, porque se você estiver só no trabalho, você não vai ter tempo para observar esses detalhes que só você como mulher poderá ver. Você precisa ter um olhar atento e buscar a graça de Deus sobre a sua vida. Todas essas dicas estão relacionadas à organização do tempo. Para que eu e você possamos utilizar melhor o nosso tempo, precisamos nos organizar melhor ou nos planejar melhor. Outra coisa que não posso deixar de falar, delimite o tempo que você passa nas redes sociais. Você não vai chegar no céu com desculpa de que não teve tempo, sabe por quê? Porque se o Senhor, e Ele contabiliza o tempo que você passa nas redes sociais, no celular, no computador, conversando com pessoas de fora, vendo bobagem, vendo coisas que não edifica, olhando todos os status de todo mundo. Filha, para com isso. Vai usar o seu tempo de uma forma melhor. Limita, coloca um aplicativo aí. Tantas horas, 1 hora, 2 horas por dia. Deu, chega. Eu recebo muitas ligações e recados. Às vezes, e por muitas vezes, de mulheres, Cintia, eu te mandei um recado, você ainda não conseguiu responder. Eu não consigo responder nem dar conta. Eu tenho o meu tempo determinado para isso. Eu não fico, todo dia chega uma demanda gigante, mas eu tiro tempo para isso. Que tal você tirar um tempo, de tal a tal hora, eu vou olhar todos os recados, as mensagens, os e-mails, as notícias, vou compartilhar as decisões acertadas para outras mulheres. Olha aí é uma coisa boa. Você vai ver que o seu tempo vai render, você vai ter tempo para fazer atividade física, você vai ter tempo para cozinhar, você vai ter tempo para dormir, você vai ter tempo para dar conta da sua vida emocional, você vai ter tempo para cuidar de todos dos da casa, você vai cuidar de outros fora, você vai desempenhar as habilidades que Deus lhe deu, você vai cuidar melhor da sua vizinhança, você vai cuidar melhor da sua família e vai sobrar tempo. Teste. Eu quero desafiar você a viver assim, organizando melhor o seu tempo. Você vai ver que você estava desperdiçando, jogando fora um rico tesouro que Deus nos deu, que é cada minuto, cada segundo da nossa vida. Não deixe de limitar o tempo nas redes sociais. Não fique perambulando por aí. Aliás, nessa pandemia, presta atenção que eu vou lhe dizer. Você poderá até se desviar dos caminhos do Senhor, se você ficar ouvindo tanta bobagem, tanta coisa, até em nome de Deus. Sem nem conhecer a pessoa, ouve um, ouve outro. Calma. Observe qual é a sua doutrina, se você já tem uma igreja. Não fique pulando de galho em galho, não fique visitando tudo que é pregador, que é pessoa que fala em nome de Deus, tudo que é mulher. Às vezes você ouve mulheres que nem condiz com a sua fé.
e está lhe dando as dicas bíblicas. Que é isso? Observe que nível de sanidade espiritual você está. Quem é essa pessoa? Você deve ter um conhecimento global, básico, e filtrar, como os crentes de Bereia. Seja uma mulher sábia. Está falando em nome de Deus, mas onde é que tem isso na Bíblia? Só um pouquinho. Senão você poderá, nesta época, assim como um se aproxima de Deus, você se afastar do Senhor. Então, muito cuidado, administre, decida usar melhor o seu tempo. Muito cuidado. Veja de fato se as suas prioridades estão no devido lugar. Eu nem sei, Cíntia, quais são minhas prioridades, então é bom você começar a saber. É bom você ter um checklist. É bom você colocar em prática, primeiro alistar e ir colocando em prática cada detalhezinho que o Senhor nos deu. Lembre-se do que eu falei anteriormente. Atividade não é sinônimo de produtividade. Seja uma mulher produtiva. Seja uma mulher produtiva para a glória de Deus. Deixe marcas benditas, utilize bem o seu tempo, influencie muitas outras mulheres para se aproximarem mais de Cristo Jesus. O meu desejo é que você seja uma mulher referencial nesses dias tão carente de mulher referencial. Deus pode usar a sua vida. Se você se ocupar escolhendo as atividades erradas, você estará certamente desperdiçando o seu tempo. Escolha, decida usar melhor o seu tempo. Seja você um referencial de mulher nesta área. Seja você. Ou você acha, vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Se eu não me organizar, se eu não me planejar, eu tenho minha agenda já anual. Eu tenho minha agenda mensal, eu tenho minha agenda semanal, está tudo incluso, eu tenho minha agenda diária. Ou você acha que eu estou dando e trazendo e aprendendo com vocês esses estudos porque eu estou sobrando tempo? Claro que não. Se acabei de falar que nós duas temos o mesmo tempo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu amo ao meu Deus. Porque Ele poderá, apesar da minha pequenez, usar a palavra dEle para abençoar a sua vida, para mudar a sua vida. E o meu desejo é esse. Eu sei que eu não estou desperdiçando o meu tempo. Eu estou procurando usá-lo da melhor forma possível para a glória de Deus. Muitas de vocês eu nem conheço. Mas eu fui alcançada por um Deus maravilhoso que me trouxe a alegria da salvação, que me tirou do inferno, me promete o céu, eu quero te encontrar lá. Eu tenho 3 filhos, eu tenho marido, eu tenho várias outras funções que não me permite aqui falar, mas eu me organizo, eu me planejo para ter esse encontro com você. Eu gostaria que você valorizasse esse tempo, que você trouxesse outras mulheres, assim como você está sendo edificada. Passa isso adiante, você nem precisa fazer. Compartilhe com outras pessoas, vamos juntas aprender e já colocar em prática tudo isso que nós temos ouvido. Lembre-se, atividade não é sinônimo de produtividade. E você que está no nível mais baixo, porque nem tem parado para pensar nisso ainda, para de criticar as mulheres que têm sido bênção, que têm sido produtivas, que têm administrado bem o tempo. Você precisa olhar para elas, seguir o exemplo delas e glorificar junto a Deus. Você poderá ser um grande referencial nesses dias de mulheres que têm sido tão nécias ao invés de tão sábias, que até têm falado em nome de Deus, mas que Deus está longe, que pega a Bíblia para desempenhar várias ideologias vãs, inclusive o próprio feminismo. Sai daqui, ó. Você não pode ser influenciada por essas coisas. Se você administrar bem o seu tempo, se você decidir usar melhor bem o seu tempo, você inclusive, e essa é uma das prioridades, você vai ter todos os dias, logo cedo, uma caminhada com o nosso Deus, um encontro com o nosso Deus. Igual lá no passado, todos os dias o Senhor se encontrava com Adão e Eva. Você não pode desperdiçar o seu tempo, passar um dia sem ter a leitura da Bíblia, sem fazer as suas orações, sem colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem inquietado seu coração. Então, querida, lembre-se, temos apenas 1 minuto, há nele apenas 60 segundos, apenas um breve minuto, mas nele está contida a eternidade inteira. Eu encerro com essas verdades aqui. Eu e você temos apenas 1 minuto, há nele apenas 60 segundos, apenas um breve minuto, mas nele está contida a eternidade inteira. Eu e você precisamos decidir usar melhor o nosso tempo para a glória de Deus.
Aprenda a contar todos os seus dias na presença do Senhor e você vai se surpreender, não contigo, mas com o que Ele é capaz de fazer, com uma mulher tão pequena como eu e você, na vida de tantas outras pessoas, na vida da sua família. O seu esposo vai dizer, teve alguma coisa diferente aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas olha aqui, olha essa casa, olha como está a tua vida, olha como estão os afazeres, olha a sua aparência. Olha as suas funções, ela administra o tempo, ela consegue... Por que eu estou falando isso? Porque você precisa correr com os gigantes da Bíblia. O nosso mestre fazia isso. Acordava cedo. Cíntia, que horas que você... Agora, se você for acordar 2 horas da tarde, meio-dia, enfim, né? Procure dormir cedo. E não leva o celular não, olha tudo lá para não ficar com sua mente aguçada e querendo ver mais até você pegar no sono. Deixa ele de lado, já vai se aquietando, né? Nosso mestre acordava de madrugada. Para quê, Cíntia? Por insônia? Não, para orar. Se o nosso mestre acordava de madrugada para orar, o que é que resta para mim e para você? Marcos capítulo 1, verso 35. Bem cedo na madrugada, ele foi ao monte e orou. Temos outros gigantes que você tem que acompanhar eles. O nosso mestre Jesus é o nosso maior exemplo. As mulheres do sepultamento ou do sepulcro que acompanharam Jesus, como aquelas mulheres amavam Jesus, era madrugada, mas elas amavam tanto o mestre, elas se organizaram no tempo, elas não deixaram ele lá só. E elas foram também na madrugada. Aí você diz, Cíntia do céu, eu tenho que ir na madrugada. Calma. Tem uma mulher fenomenal, que eu deixo também de referencial para você, que é a mulher de Provérbios 31. Mulher de Provérbios 31, 15. A Bíblia diz, aquela mulher dá um olé em mim e em você. Não tinha nenhuma facilidade que nós temos hoje. E a mulher era muito mais produtiva do que eu e você. Nós temos tantas facilidades e muitas vezes vivemos reclamando. Não esqueça, nós precisamos de apenas 1 segundo. 1 segundo é suficiente para eu morrer ou para eu viver. Escolha você, decida você, querida mulher, usar melhor o seu tempo. E você vai ver que o seu tempo vai render, vai sobrar, você vai poder glorificar a Deus. Se você ainda não teve essa experiência, eu convido você a ter, em nome de Jesus. Eu espero que você coloque em prática tudo que você ouviu. E certamente você vai aprender a contar os seus dias e o nosso Deus vai te honrar, vai te glorificar e você vai ser uma mulher diferente. Daqui a um tempo mais você vai estar dando aconselhamentos, ensinamentos a outras tantas mulheres. Eu garanto para você que as 24 horas não é pouco tempo, o nosso Deus é sábio. É suficiente para nós vivermos todo o nosso dia, dentro de casa ou fora de casa, no trabalho secular ou na igreja local, em tantos outros locais, para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude para que nós possamos viver assim. E agora, eu queria deixar abracinhos para vocês, porque olha aqui, o nosso tempo, né, é precioso e você tirou uma parte dele, você é uma mulher 10, você é uma mulher que já está assim na frente de tantas outras, mas vou incentivar você de novo. Você vai nos ajudar a compartilhar essa mensagem com tantas outras mulheres, amigas, cristãs ou não. Compartilha, porque pode ser bênção na vida daquela outra mulher que vai receber. Hoje eu gostaria de deixar um abraço aqui para alguns dos nossos estados, né? Eu gostaria de deixar hoje abraço aqui para aquelas mulheres que estão no estado do Amazonas, no estado de Alagoas, que estão nos ouvindo, no estado do Acre, também as mulheres da Bahia, são muitas as cidades. Nós vamos nomear hoje só os estados, tá? Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e Mato Grosso. Vai um abracinho especial para esses estados, mas não deixamos de esquecer de cada uma de vocês que está aí nos ouvindo, que fielmente está conosco, para juntas glorificarmos ao nosso Deus e aprendermos coisas de valor eterno. Eu aguardo por você na próxima semana, para que nós possamos tomar decisões acertadas. Até lá, se Deus nos permitir. Um beijo para todas vocês.